Romanos 12, 2. Então diz assim, eu vou ler o 12 para poder fazer a compreensão, né? O 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomeis a forma, não vos conformeis com este século, com a filosofia desse século, a educação desse século, a forma de viver desse século. Mas, antes disso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja... Todo mundo, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quem não quer viver com coisa boa, com coisa agradável, com coisa perfeita? E vindo de Deus, o bom é ótimo, o perfeito é ótimo, o agradável é delicioso. Então nós devemos querer viver isso. Mas nós vamos ver que esse tempero maravilhoso, esse sabor, não é a maneira como o mundo vive. Que mundo? Que mundo? As pessoas que não têm Jesus na sua vida, né? Então a gente vê, São Paulo acabou de comemorar uma festa de carnaval, gastou-se tufos de dinheiro para trazer artista famosa, né? Para pagar cerveja de graça, carrinho, funcionário, e CET, aquele monte de CET na rua, e nós ficamos sem estrada para andar, não pude visitar minha netinha por causa disso, e banheiros químicos, uma fortuna, né? Esta é a filosofia do mundo. Agora, o que nós precisamos, nós os seres humanos? Hospitais, escolas, alimentação, emprego, não é? Então, a filosofia do mundo, ela é contrária à filosofia de Deus. A forma do mundo pensar não é igual à forma de Deus. E a forma de Deus, ela é boa para todos. Ela é perfeita para todos. E ela é agradável para todos. Então, eu fiquei pensando sobre visão. Então, a visão, coloquei aqui uma definição. Então, diz assim, visão é a ideia que desejamos alcançar a médio, longo e curto prazo. Então, visão é uma ideia, que também pode ser considerada um sonho, né? Não é o sonho que você tem quando dorme, mas o sonho que você tem quando você pensa, vou comprar uma roupa nova, um sapato, eu vou viajar, eu vou visitar fulana, vou fazer um bolo para levar, eu vou comprar um terreno, eu vou para a praia semana que vem. Então, são sonhos, são as ideias. E, geralmente, esses sonhos nos motivam. Eles nos dão vigor, nos dão estratégia, nos dão criatividade, né? E um dos sonhos, uma das maneiras das pessoas sonharem também, ou precisarem de uma visão, é quando se está com grandes problemas. Quando é que a gente pensa, estou precisando de uma viagem? Em que circunstância? Quando está pelas tampas, né? Não aguenta mais o estresse, a rotina, o enjoo, Trans-São Paulo e tal. Eu estou precisando ver um matinho, eu estou precisando botar o pé num rio, numa água, eu estou a fim de não ver mais ninguém, ver outras pessoas, falar outra linguagem. Então, às vezes, a visão, ela vem por conta de um grande estresse na vida da pessoa. E uma pessoa que recebeu uma grande visão de Deus, ele estava estressado. A gente se acha no direito de entender isso. Era Abraão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade extremamente idólatra. Quando a gente fala em idolatria, são deuses que não falam com você, não interagem com você, não têm poder, não têm autoridade. São deuses que as pessoas criam, mas que de Deus não tem nada. E ele queria interagir com esse Deus, com um amigo, e falar com Deus, e não tinha. Mas aí um dia o único Deus verdadeiro falou, Abraão, sai daí. Sai dessa terra, da parentela, e vai para uma cidade que eu vou te dizer. Quer dizer, é uma coisa de louco, só Deus tem essa autoridade mesmo, né? Quer dizer, tira o homem da onde nasceu,
de perto dos pais, dos cunhados, dos tios, dos sobrinhos, de toda aquela formação, das doutrinas dele, da alimentação dele, da cultura dele, dos amigos dele, e falou, olha, vai que eu vou te dizer. E Deus mandou Abraão na contramão da onde o povo ia. O povo ia para o progresso, mas ele foi para onde não tinha nada, para um deserto. Mas isso foi uma visão de Deus, uma grande visão de Deus. Porque a visão era essa, sai para um lugar que eu vou te mandar. Não deu mais nenhum detalhe. Agora a recompensa era essa, porque eu farei de você uma grande nação. Já pensou que presente? Um homem que era estéril, a mulher era estéril, nem tinha filho. Farei de você uma grande nação. Agora, uma outra visão. Essa visão de Abraão, à medida que ele foi caminhando, ele foi ficando estressado. Areia, 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 só areia, né? Multidão de areia, vento de areia, levanta, tem areia, e só tinha areia, deserto, não tem planta, não tem rio, não tem água, não tem cenoura, não tem chuchu, né? O meu prédio está querendo saber que plantinha põe na frente. Pensei, vamos botar chuchu, que dá uma trepadeira bonita, né? E você ainda come o fruto. Que dá uma briga, põe isso, põe aqui, então vamos plantar chuchu lá no meu prédio. Então ele não tinha nem chuchu para ver, o Abraão, não tinha nada para ver, coitado. E aí, um dia, ele estava querendo desanimar, estava querendo deprimir, estava querendo desistir. Aí o Senhor apareceu. As visões sempre vêm na hora certa. Os sonhos sempre vêm na hora certa. E o Senhor falou, Abraão, vem aqui para fora, sai da sua tenda, sai da sua rotina, sai da sua incredulidade, sai da sua preguiça, vem para fora. E olha para o céu e conta as estrelas. Contas quantas são. Dá para contar, amadas? Não dá. Isso porque no deserto dá para ver estrela. Dá para ver aquela farinha no céu de tanta estrela. Então o que Deus fez com Abraão? O que ele injetou em Abraão? O que Deus queria injetar no coração de Abraão naquele momento? Pode chutar, não precisa ser teologicamente certo. O que você acha? Ânimo, esperança, motivação, coragem, esperança, que mais? Obediência. Você saiu, fé, você saiu com o meu conselho, fica frio. Eu estou com você, eu estou com você. Mas aí nós precisamos de coisa concreta, não é verdade? Palavras o vento leva, né? Aí quando o Senhor fala, conta as estrelas do céu. Essa será a sua descendência. De você, vai vir toda uma humanidade. E aquilo trouxe para ele um renovo, né? Um ânimo, uma esperança. Então a visão e o sonho tem essa disposição, tem essa motivação de nos levantar, né? Quando você pensa assim, numa linguagem mais simples, eu vou viajar. Vamos ver preço das passagens, vamos ver hotel, vamos ver a temperatura e tal. Com que espírito você faz isso? Ai, que droga! Eu vou ver se tem passagem. Ai, ó céu, ó mar, é assim? Não! Ai, será que vai dar certo? Já pensou uma viagem agora? Que beleza! Olha, o preço está bom! Ai, acho que Deus está nisso, né? Será que mais alguém vai comigo? Ai, você vai, Dilma? Então vamos nós duas. Ai, que beleza! Lá tem outlet? Se tiver outlet, melhor. Então, você se levanta numa visão, num sonho, com ânimo. Então, é isso que Deus quer dar para nós essa tarde. Visão, sonhos, planos, projetos. O ano começou. Sai da sua tenda. Vem para fora. Que Deus tem coisa nova em nome de Jesus. Você crê nisso? Que grandes coisas estão guardadas para a nossa vida esse ano? Eu comecei o ano com essa expectativa, que serão grandes coisas. Mas aí, essa visão era para dar a Abraão uma nova energia, disposição, ânimo, esperança, motivação, para ele continuar. Mas aí tem uma outra visão que eu estava observando, meio macabra assim, né? Meio assustadora, porque estrela é romântico, olhar para o céu, naquela brisa da noite, né, amadinha? Não tem barulho, não tem
samba, não tem pagode, não tem, né, nada disso. Na minha casa, domingo à tarde, aqui fazia assim no meu peito, porque tinha uma maluca lá, né, cantando a plenos pulmões em frente ao meu prédio. Estava na Consolação, mas meu prédio em frente. Então, a gente ficava assim, né? Falei, não é possível, né? Mas, graças a Deus, que ela não teve fôlego por muito tempo, porque eu fiquei decretando, Senhor, vem teu reino. Senhor, salva esse povo. Senhor, traz o teu reino nesta mulher, nos seus familiares, em todo esse povo de braços, que os braços estão tudo para cima, assim, animados. Eles vão levantar o braço na tua igreja, em nome de Jesus. Senhor, eu chamo o teu reino. Depois que eu orei, logo acabou. Amarrou o entusiasmo do povo lá. Mas aí... houve uma outra visão macabra. Deus chama o profeta e fala assim, olha, o que você vê? Abraão viu estrelas brilhando na noite, na brisa da noite. Mas quando ele chama esse profeta, o profeta vê um vale de ossos sequíssimos, a Bíblia diz. Um vale de osso sequíssimo. Você acha que estava assim cheiroso lá? Tinha a brisa da noite? O perfume das camélias? Claro que não. Tudo ali era horroroso. O cheiro, a vista, tudo desanimador. E era muita coisa. Não era 2 ou 3 cadáveres, eram muitos. E o Senhor fala na visão para ele, você está vendo? Estou. O que você vê? Um monte de osso seco, sequíssimo. Ele falou, pois é. Você acha que eles podem ter vida? Você acha que dá para isso virar alguma coisa? Aí com sabedoria o profeta fala assim, Senhor, tu sabes. Eu aqui dentro não creio não, mas eu acho que o Senhor sabe. Aí o Senhor fala, então profetiza para que isso seja mudado. E quando ele profetiza a vida para os ossos, a Bíblia diz que os ossos batiam, um procurando o par do outro, né? Esse pedaço procurando esse, procurando esse, procurando esse, e os pedaços iam se emendando, e aquele barulho de ossos batendo, e depois veio músculo, veio carne, veio veias, veio pele, e se formou um monte de gente. Só que as pessoas estavam rigorosamente feitas, mas sem vida. Aí o Senhor falou assim, profetiza a vida nesse vale de ossos secos. E quando a vida foi profetizada, todos se levantaram, e a Bíblia diz que daquela visão fúnebre, Deus levantou um exército. Então não levantou pessoas desanimadas. Ele fala, sai da tenda, sai da rotina, sai do vale de ossos secos e vamos ser um exército conquistador. Para que existe exército? Para manter a paz, para conquistar, para dar segurança, para dar proteção. Um exército dá frutos. O exército é a força de uma nação. Um exército é aquele grupo que nos protege, nos anima e nos fortalece. Está ao nosso redor. Então, dessa visão macabra, Deus levanta um exército poderoso. Às vezes a gente pensa assim, nossa, é engraçado, né? Na igreja tem um povo, ex-bandido, ex-prostituta, ex-ladrão, tudo ex. Você queria que ele estivesse aonde? É na igreja. Porque a igreja é que transforma o vale de ossos secos em exército do Senhor. Então, em vez de nós falar, e aquela irmã é fofoqueira, vai ajudar ela a encontrar o caminho de bem dizer e não maldizer. Você vai ensinar para ela, você vai dar uns livros, você vai orar com ela, você vai dizer, amadinha, não fala coisa ruim, não, senão se atrai coisa ruim. A Bíblia fala que há poder nas nossas línguas, na nossa boca. Vamos falar coisa boa, vamos ter esperança. Se o vale de ossos secos virou soldados, virou exército, quanto mais a nossa família. Então, isso aí é ensinamento para cada cristão. Nós somos um exército. O exército anda em harmonia. Para quê? Para que haja um povo que avança. E aí, eu quero contar também, toda visão tem um propósito. Você sonha para fazer sua viagem, você vai fazer a viagem, você vai desfrutar da viagem. Você sonha que a situação da tua casa está feia, você vai orar e Deus vai mudar. Então, as visões e os sonhos têm propósito. E há uma história, quando eu estava lendo aqui, eu ia até caminhar por outros caminhos, mas Deus me deixou claro esse.
Vocês conhecem a história do Colgate-Palmolive? Nossa, essa história é fantástica. Pensei até que todo mundo soubesse, assim, de novo ela vai contar essa história? Então é o seguinte, o Colgate chamava-se William, o nome dele era William. E ele era o filho mais velho de uma família enorme do interior dos Estados Unidos. O pai era inglês, veio para os Estados Unidos porque eles não tinham, precisavam vencer na vida, veio com os pioneiros. E aí, quando esse menino mais velho estava com 16, o pai falou, filho, pelo amor de Deus, você vai para Nova York e vai ganhar dinheiro, faz alguma coisa e ajuda seu pai a criar os filhos aqui. Então, ele foi tirado da família, da mãe dele, do pai, e era trabalhador, um menino trabalhador, altruísta, dinâmico, assim, aquele tipo de pessoa que não para, criativo, né? E ele foi para Nova York para ajudar o pai. E ele cai numa pequena fábrica de sabão chamada Palmolive. Mas era bem insignificante, era uma fábrica de sabonete Palmolive, né? E o dono da fábrica, antes dele chegar, ele estava chorando na condução, não sei se era trem ou o que ele estava chorando. E um cristão falou, por que você chora? Ele contou a história, eu vim de um pai, de uma mãe, muitos filhos, muita pobreza, estou indo para uma cidade que eu não conheço, eu estou com medo, 16 anos, um farelo, né, coitadinho? 16 aninho, né, uma criança. E aí, esse senhor falou, olha, eu vou te falar uma coisa, confia em Deus, vai procurar uma igreja, vai ler a Bíblia, vai obedecer ao Senhor e faça uma coisa fantástica que vai mudar o destino seu e de sua família. Seja dizimista. Eu também creio nisso. Eu tenho experimentado há anos essa doutrina maravilhosa de você ter um coração aberto para o Senhor e cumprir. Porque tem gente que fala assim, eu dou se eu sentir. Como é que a Bíblia diz? Trazei. Qual é o tempo desse verbo? Trazei. É imperativo, então não tem escolha. Só que você traz com amor e a bênção também vem para a sua vida com o amor de Deus. Aí esse menino foi para essa fábrica, ele era muito trabalhador. Nós viemos no carro agora comentando como é que funciona o McDonald's. Se você quer comprar uma franquia, primeiro você vai trabalhar de empregado. Aí você vai fazer o serviço nobre de lavar banheiro, né? de limpar toda a loja, vai aprender a fazer o lanche, vai trabalhar igual camelo. Fazendo tudo que tem ali dentro. Você vai fazer a função de todos os funcionários. E se você for aprovado, né? Soa que nem não sei o quê, porque é tudo corrido, tudo rápido, tudo rápido. Se você for aprovado, você pode comprar uma franquia. Não basta ter dinheiro, você tem que ter destreza e levar a empresa na mesma linha de qualidade que ela tem. Aliás, em Santos, quando eu morei lá um tempo, tinha um McDonald's, eles ficavam brincando assim, sabe? Um no outro, assim, brincando. E o lanche não saía, falava, viva o McDonald's de São Paulo, né? Porque aqui, zoom, você acabou de pedir, já está na sua mesa. Então, a diligência de um bom trabalho, esse menino tinha, esse William Colgate. Colgate, que fala em inglês, né? E aí, ele começou a trabalhar muito para essa empresa, e a empresa começou a crescer. Mas o homem era único, era idoso, e ele morreu, e esse menino, com o esforço dele, comprou a parte do senhor e se tornou dono. E ali, ele firme na igreja, firme no dízimo, mandava para os pais a oferta, ele foi prosperando. E sabe o que aconteceu com o Colgate? Ele inventou o creme dental Colgate. Não sei se vocês sabem que a empresa Colgate ela faz produtos de limpeza para dona de casa, o Ajax vem da Colgate, os sabonetes, que depois fez o Cachemire Bouquet também, e o creme dental com várias fórmulas, né? Então, esse homem, eu estava lendo no YouTube hoje, eles têm mais de 37 mil funcionários no mundo. Eles cresceram para os Estados Unidos, para a Europa, para a América, para todos os cantos. Então, o sonho dele, a necessidade, fez ele sonhar com alguma coisa para ajudar a família. E no sonho dele, ele inventa esse creme dental e se torna famoso, que até hoje nós sabemos. Isso foi nos idos de 1800 e pouco, começo de 1800. Então, até hoje, todo mundo no planeta conhece creme dental Colgate. Qualquer país que você vá, tem creme dental Colgate. Então, o sonho dele, por conta de uma crise, trouxe para ele uma descoberta, que por causa dele, os irmãos todos estudaram,
ele se casou, todos os filhos estudaram, e quantas pessoas na face da terra são beneficiadas por essa grande empresa que emprega, que dá escola, que tem fundação, etc. Então vocês veem que os sonhos, as visões de Deus, elas têm um objetivo. Você tem que sonhar. Nós vamos pedir a Deus para sonhar. Senhor, o que você quer que eu sonho? Como é que eu vou fabricar os teus desejos do meu coração para eu chegar lá? Agora aí, nós vemos que para o sonho se realizar, você tem uma missão, não é verdade? A vida tem os sonhos e tem a missão. Então vamos ver o que é a missão. A missão é a razão de nós existirmos. Então, o que fazemos, de que modo fazemos, para que fazemos. Então, a missão é o processo de você conquistar o seu sonho ou a sua visão. Está claro isso? Então, a missão é o que você faz para conquistar aquilo que Deus colocou no seu coração. Por exemplo, essa reunião de hoje à tarde, ela começou no coração de alguém. Como será que ela começou e no coração de quem ela começou? Hein, Miriam? Como começou essa reunião aqui da tarde? O pastor que idealizou, pensando em quê? Em reunir as mulheres que algumas estão livres em casa, né? Outras têm uma flexibilidade, têm um horário à tarde, porque as mulheres, elas levam a igreja nas costas pela oração. O grande ministério da mulher é o ministério da oração. Quem mais ora na face da terra é a mulher. Por quê? A mulher é mais apaixonada, a mulher é mais emoção, e quem tem emoção é motivada a buscar socorro. Então, nós somos as que mais oramos. Então, tudo tem uma visão, alguém tem uma visão, tem um sonho, aí depois começa uma missão. Então, no caso aqui, Abraão, a missão dele foi caminhar, obedecer, exercitar a fé, e olha que para Abraão não foi brincadeira, porque a visão que ele teve, que Deus deu para ele quando contou as estrelas, o que era? Qual que era o dever de Abraão? Para que ele existia? Pai de uma multidão. Pai de uma multidão. Quando que ele se tornou pai de uma multidão? Quanto tempo demorou entre a visão e a realização do sonho? Você sabe. Quantos anos demorou para ele adquirir que a visão dele se tornar concreta? Quantos anos? 100 anos, amadinhas. 100 anos. Durante esses 100 anos, o que ele fez? Se você tem um sonho e demora 100 anos para você adquirir, já era, né? O que você faz nesse meio tempo? Por exemplo, a Bíblia diz assim: tu e tua casa servirão ao Senhor. Não diz? Quantas pessoas agarraram essa promessa, estão vivendo essa promessa? Levanta a mão. Só 3. Olha, presta atenção. Existe uma promessa na Bíblia que diz assim: tu e tua casa serão salvos. Aí você pega essa promessa e abraça. Quantas pessoas aqui estão abraçadas com essa promessa? Por que vocês estão abraçadas com ela? Porque ainda não se cumpriu, mas você crê. Demore os anos que for. Tem mãe que vai morrer e não vai ver o filho ser salvo, mas o outro parente vai. O outro vai, porque o filho é mais novo, vai viver mais tempo. Vocês estão entendendo? Agora, depois da visão, tem a missão, que é você crer, é você declarar. Então, no caso de Moisés, ele exercitou a fé. Porque esperar 100 anos, haja fé, né, amadinhas? Abraão. No caso de Abraão, ele exercitou a fé. Então, qual foi a missão de Abraão? A fé. A fé. A grande missão de Abraão foi sustentar dentro dele a fé. Sustentar a fé de que ele seria pai de nações. No caso de Ezequiel, que é o profeta que viu o vale de ossos sequíssimos, ele teve que fazer 2 coisas. A primeira, obedecer a ordem que Deus deu para ele. E a segunda foi profetizar.
Você sabia que uma das grandes armas para você ver concretizados os sonhos de Deus na sua vida é profetizar? Sabia? Por que será que profetizando nós chamamos para que as coisas aconteçam? Não vai aqui nenhuma mágica não, é só Bíblia mesmo, né? Porque na boca, na sua boca, você tem o poder do quê? 2 poderes. Provérbios diz lá, na sua boca, você tem o poder de 2 coisas. Ou dá. Você sabe, amadinha. Da morte ou da vida. Aquilo que você fala profetiza, ou morte ou vida. Entendeu? Então, aqui no caso do profeta Ezequiel, ele profetizou, ele declarou o quê? Você vai fazer o mesmo para a sua família, você vai fazer o mesmo para a sua igreja, você vai fazer o mesmo para a sua nação brasileira. Você vai declarar, profetizar e vai crer. Porque quando você fala, profetizar é falar, nesse caso aqui. Quando você fala que você crê naquilo, primeiro que você está obedecendo a palavra de Deus. E segundo que você está forçando você mesmo a crer. E terceiro que você está intimidando o inimigo que quer frustrar os planos de Deus. Então, no caso, Ezequiel profetizou vida. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. O meu pastor, que agora já é avô, é um homem apaixonado por criança, como toda avó é, né? As mães são apaixonadas, mas a avó é duplamente ao quadrado apaixonada. Então, meu pastor foi a um banheiro, num lugar aí, num shopping, e ele viu um senhor, um pai, mandando a criança lavar a mão no lavatório do banheiro. Só que o lavatório é alto para a criança. E a criança lavou a mãozinha, o que você acha que aconteceu? Molhou todo o bracinho e a roupa, né? O gênio do pai não teve competência de levantar a criança para lavar a mão. Aí o que o pai fez? Seu burro! Olha o que você fez com a sua roupa, seu burro! Aí meu pastor saiu depressa do banheiro para não tratar com aquele cara de uma maneira que ele merecia, né? Eu não sairia, não. Eu disse assim, por que você está falando isso para essa criança? Quem é culpado aqui? A criança ou você? Você tem que levantar a criança, você mandou lavar a mão, ela obedeceu. Tá certo? Então, amados, com a sua boca, você profetiza vida ou morte. Agora, no caso de Ezequiel, ele profetizou morte, vida. E você vai profetizar a vida. Então, por exemplo, os seus filhos. É assim mesmo. É burro, não vai dar em nada. Só me dá trabalho. Deus me livre. Esses filhos me deixam louca. Que profecia é essa? Morte. Profecia de morte, né? O que é o contrário disso? Você é uma bênção, eu te amo, você vai vencer, eu vou te ajudar, eu vou orar por você, você é a alegria da minha vida, você nasceu como um presente de Deus para a minha vida, eu não merecia filho como você é bênção. O que é isso, amado? Você está na missão de criar no seu filho um cidadão como Deus quer. Quando Deus olhou para nós da cruz do Calvário, que nós matamos ele naquela cruz, o que ele disse quando ele morreu na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agora, Deus olhou para o nosso coração cruel, porque nós estávamos lá, sabia, né? Nosso coração cruel, que crucificou um santo, filho de Deus e o nosso Deus, e perdoou. Quanto mais nós temos obrigação de perdoar quem nos fere. Então profetiza a vida no teu filho, no teu casamento, no teu marido. A tua missão é profetizar vida. Vida nas tuas circunstâncias. Não tem jeito. O Brasil não tem jeito. Não vai ter mais emprego. Eu não sei o que vai acontecer conosco. Nós vamos morrer tudo de fome. Está amarrado e quebrado em nome de Jesus. Não é isso que eu espero para a minha vida. Não é isso. Deus tem domínio da circunstância. Deus tem domínio das pessoas, mas Ele espera uma palavra nossa para concretizar. A Bíblia diz assim, no princípio, Deus estava lá e tudo era trevas. Aí eu pergunto para você, o Espírito Santo estava lá? Estava. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. E o Espírito Santo não é aquele que comanda, não é aquele que consola, não é aquele que cria, que faz as coisas? Só que o Espírito Santo não fez nada.
Tudo era trevas e continuou trevas. Até que Deus disse, haja luz. A partir da palavra profetizada, a partir de você tornar concreto aquilo que vem do coração de Deus, você dá ordem no reino espiritual para Deus fazer aquilo funcionar. Vocês estão vendo como é simples? Eu não sei pregar coisa difícil. Eu só sei coisa simples. Então, amadinhas, vejam bem, é nós com a nossa boca, com os nossos sonhos. Se o seu sonho é negativo, joga no lixo, pega um sonho positivo. Pega sonhos de Deus para a sua vida. Pega as palavras proféticas de vitória para a sua vida e começa a orar aquilo. Começa a crer naquilo e a tua vida vai mudar. Por exemplo, Esther. Quem era Esther? A Esther da Bíblia. Quem era ela? Uma por vez, não se atropelem, por favor. Quem era Esther? Não era rainha, não. Era uma menina, pobre, órfã, né? Que mais? Uma farelinha, cuidada pelo tio, sabe por quê? O primo, é o primo que cuidava dela. O que acontece? Os pais dela morreram na guerra. O povo de Israel perdeu a guerra. E eles foram sequestrados e vieram para a Síria morar lá. Então ela estava lá com esse primo que criou ela. Então ela era um farelinho, uma menina, uma adolescente. Só que a Bíblia diz que ela era obediente à educação que Mardoqueu dava para ela. Ela era obediente. Então eu fico imaginando que o sonho de Esther... Pensa você, se você está sem pai nem mãe, numa nação diferente, criada por um primo, né? Não tem nada muito a ver. O que passa pela cabeça de uma moça? O que ela vai desejar? Isso, fala alto. Uma família. A mulher precisa muito de família. Imagina Esther, menina, país estrangeiro, na casa de um primo, ela precisava de uma família. Então, o sonho de Esther era uma família. Agora, a missão de Esther foi morar na casa do rei, como rainha. Deus fez todo esse processo, que não dá tempo de explicar agora. E lá, ela pagou um preço. O preço de Abraão foi viver 100 anos na expectativa. O preço de Ezequiel foi obedecer e profetizar para uma coisa que não havia esperança. E o preço de Esther foi a morte, a possibilidade de ela morrer. Porque ela entrou como rainha, aquela bênção, né? Outlet, banho de outlet, perfumes franceses, felicidade, banquete, o rei gostava dela, ela era bonita, fez plástica, papapá, tudo dava certo. Até que se descobriu que um maledeto de um colega do rei, um ministro, ficou com ódio dos judeus e mandou matar todos eles. Só que o rei não sabia que Esther era judia. Então ela estava no meio do balaio. Vai morrer também, bonequinha. É rainha, mas vai morrer, né? Aí o que aconteceu? O primo falou, olha, você vai lá no rei, diz para ele que tenha piedade dos judeus, revogue esse contrato e livre os judeus. Ela falou, o quê? Existe um decreto que a mulher não vai ao rei. É o rei que convida, porque ele tinha várias esposas, né? Uma a cada 6 meses, porque era um monte de mulherada, né? Então, só podia vir conversar com o rei se fosse convidada. Se não fosse, o decreto dizia o quê? Vai morrer. É lei, é decreto. Então, o que Esther fez? Pediu para toda a nação judaica orar, jejuar. Agora, veja bem, esta mulher, essa menina, que estava vivendo assim uma vida deliciosa, de repente ela tem uma missão terrível. Olha a missão. Olha que missão dura. Salvar uma nação, enfrentar um rei que podia matá-la. Aí o Mardoqueu fala assim para ela: olha, não pensa você que porque você é rainha, você vai sair livre. Vai morrer todo mundo e você também. E possivelmente, Deus te deu esse cargo de rainha com este propósito. Vocês percebem a visão? Tem o propósito de Deus.
E na missão você responde e adquire a visão que Deus teve para a sua própria vida. Vocês entendem isso? Não é simples? Então, amadinhas, veja bem, ela falou assim, bom, vocês jejuem, vocês me ajudem e eu vou. Se morrer, morri, ela fala. Deus quer isso nosso. É difícil, mas eu estou com você. Se morrer, morri. Quando você chega a um ponto de se render à missão que Deus te deu, todas as coisas modificam. Então aí, amadinhas, quando ela fala assim, eu vou e se morrer, morri, ela está tomando uma posição o quê? De coragem. Eu vou fazer a minha missão com coragem. Eu vou cuidar da minha família com coragem. Eu vou criar meu filho com coragem. Eu vou trabalhar com coragem. Eu vou estudar com coragem. Eu vou frequentar a igreja com coragem. Não com o joelho quebrado, mas com a perna firme. O corpo não quer, mas ele vai. Ele vai obedecer a ordem do Senhor. E quando ela vai, na lei dizia assim, se o rei aceitar você chegar, ele vai estender o cetro de ouro. E se não estender, minha filha, já era. Mas ele estendeu o cetro de ouro para Esther. E aí, a história é maravilhosa, um dia nós vamos ler só essa história linda. O que acontece? Esther salvou o rei dos inimigos, porque aqueles caras que mandaram matar o judeu, era tudo gente maligna. O rei ficou livre desse grupo, a nação lutou, os judeus tiveram armas para lutar, venceram. A rainha foi amada do rei, foi um dos melhores reinados que aquele país teve, porque ela era uma pessoa correta, e o rei também. E outra coisa que a missão conseguiu, a maioria dos que não eram judeus se converteram ao judaísmo. Então, no final das contas, a visão e a missão é que nós vivamos o reino de Deus nessa terra. É que nós ganhemos as pessoas para Jesus Cristo, é que a nossa família seja ajustada, é que o nosso casamento seja saboroso. Então tem a visão e tem a missão. A visão Deus te dá, com o objetivo de dar um troféu no final, mas a missão você vai cavocar. Você vai arranhar a pedra com a unha, você vai orar, você vai jejuar, você vai declarar a palavra, você vai ler Bíblia, você vai à igreja e você vai ganhar vitória. Amém, amadinhas? Difícil essa lição? Não, facinho é facinho. Então a visão são os sonhos que Deus põe na tua vida para você realizar coisas boas. E a missão é como você vai desempenhar para chegar num fim de vitória. Amém, queridas?